Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Ação e Reação, de autoria espiritual do Espírito André Luiz, através da gloriosa, maravilhosa, profunda, precisa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu sei que você deve estar ansioso, porque nós chegamos agora numa etapa do livro muito interessante, porque está explicando os diversos tipos de resgates que as pessoas na Terra têm que enfrentar. Como a gente piora aquilo que poderia ser mais simples, como a gente interrompe determinadas correções do nosso passado, como a gente atenua, como a gente se livra dela. Cada um destes passos nós vamos aprender aqui. Hoje você vai acompanhar comigo o capítulo 14º. O capítulo anterior, 13º, foi muito interessante, porque falou sobre um débito estacionário. E agora nós vamos ver sobre o resgate, um débito interrompido. Vamos então acompanhar? Pega o seu livro, tira o gato de cima, tira ele debaixo da mesa para a mesa não ficar balangando assim, para lá e para cá, tira ele lá, põe um outro pedacinho de madeira lá e fica com o livro, com um caderno ao lado ou um papel, vai anotando cada um dos detalhes. E aí você vai ter um manancial muito gigantesco de informações. Vamos então, acompanhe o texto comigo. André Luiz nos diz: acompanhando o assistente, passamos a cooperar na reharmonização de uma pequena família que morava em um subúrbio de populosa capital. O chefe da casa era Ildeu, o nome dele. Um homem que mal tinha atingido a madureza física, pouco além dos 35 anos de idade. Encontrara em Marcela a esposa abnegada e mãe de seus 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia. Entretanto, seduzido pelos encantos da jovem Mara, moça leviana e inconsequente, tudo fazia para que a esposa o abandonasse. Bem, já este cenário é uma coisa bastante comum. Todos nós já ouvimos histórias parecidas com estes grupos que aqui André Luiz vai começar a nos explicar. Uma família constituída e alguém tentando desarmonizar este grupo. E você perceberá neste capítulo como a ação do mundo espiritual é generosa e como existem motivos que fazem com que as pessoas se sintam afinizadas ou antipatizadas umas com as outras, mas não para justificá-los, e sim para, compreendendo-os, tomarmos uma atitude diferente, sabendo que a pior coisa que a gente poderá fazer é se entregar à paixão desenfreada, romper laços que nós mesmos livremente contraímos, desprezar aqueles seres que estão sob nossa dependência, que não nos são muito simpáticos, e nos apegarmos àqueles que temos facilidade de convivência, isolando-os dos demais. Tudo isso é um equívoco que está enraizado em nossas tendências do passado próximo. E aqui André Luiz vai começar a nos explicar por que isso está acontecendo. Veja só, Ildeu é casado, tem 3 filhos, mas tem uma moça leviana, inconsequente, que está ali também fazendo das suas para tirar o marido daquela família. Vamos então agora, que já vimos esta cena em muitas das nossas relações sociais, da nossa vida próxima, da nossa família ou de pessoas próximas de nós, vamos ver o que André Luiz continua a nos explicar. Vamos voltar ao texto. O marido fazia tudo para que a esposa largasse dele. Marcela, porém, a esposa, que havia sido educada na escola do dever, se dedicava ao lar e tudo fazia para que seus filhos não percebessem a própria dor. Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa do marido, ela não desconhecia que o pai havia se modificado em relação
àquilo que antes ele era. E, preste atenção, recebendo cartas insultuosas, afrontosas da rival, que lhe disputava o companheiro, Marcela sabia chorar em silêncio, atirando as cartas ao fogo, para que não caíssem sob o olhar do esposo. Cada noite, diz André, nós sofríamos ao vê-la em prece ao lado das criancinhas. Roberto, o filho mais velho, com 9 anos de idade, acariciava a cabeça da sua mãezinha, adivinhando-lhe os soluços estrangulados na garganta. E as duas pequeninas, na natural inconsciência da infância, repetiam maquinalmente as orações ditadas pela nobre senhora, que oferecia essas orações a Jesus em favor do papai. Em atormentada vigília, até noite alta, Marcela agoniava-se, observando Ildeu, estróina, desgovernado, chegando ao lar, exalando licores alcoólicos e exibindo os sinais das aventuras inconfessáveis nas mãos de outra mulher. Se ela falasse alguma coisa, lembrando alguma necessidade dos meninos, Ildeu respondia irritado: vida infame, sempre você a me recriminar, a me aborrecer, a me perseguir com as suas censuras e seus petitórios. Se quiser dinheiro, vai trabalhar. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a ter que assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. E gritando, impaciente, desequilibrado, ele, Ildeu, mostrava a mim, André Luiz, a Hilário e a Silas, a tela mental, as imagens das suas recordações, nas quais Mara, a jovem sedutora, lhe aparecia à mente como sendo a mulher ideal. Comparava a Mara com a apagada figura da esposa, que as dificuldades materiais haviam entristecido, acabrunhado, e governado pela imagem da outra, da amante, entregava-se a chocantes excitações, desejando fugir de casa. Marcela, em lágrimas, suplicava a Ildeu tolerância e serenidade, dizendo que ela não desprezava o serviço, ela gastava o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada, em favor de uma lavanderia modesta. Ela trabalhava lavando roupa para uma lavanderia próxima e, obviamente, ela era paga por roupas lavadas. Contudo, os afazeres domésticos, cuidar de 3 crianças, não permitiam que ela fizesse mais para ganhar mais. E o marido, que a cólera havia transformado, gritava: hipócrita, mentirosa, e eu? Que você pretende de mim? Posso, por acaso, fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns. Estou devendo para todo mundo por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável que você volte à terra que teve a infelicidade de te ver nascer, mulher? Seus pais estão ainda vivos lá. A pobre criatura, em lágrimas, ficava muda. Mas, sendo a voz dele gritante, alta, quase sempre o filho mais velho, o pequeno Roberto, acordava e vinha correndo em socorro da mãezinha, abraçando-a, sonolento. Ildeu então avançava sobre o pequeno, aquele que veio intervir, e lhe dava bofetões, sopapos, gritando com uma irreprimível revolta: sai daqui, sai daqui! E como se o garoto não fosse filho dele, mas sim um adversário que ele odiasse, acrescentava, fechando os punhos: tenho vontade de te matar, moleque, tenho vontade de matá-lo.
Todas as noites essa palhaçada, essa pantomima, este teatro, bandido, palhaço. E o menino, agarrado ao colo da mãe, sofria pancadas até se recolher de novo ao leito, chorando, obviamente. Agora, se as duas filhinhas choramingassem, eis que o pai, se desfazia em ternura, ainda mesmo quando ele estivesse plenamente embriagado, dizendo bondoso: ai, minhas filhas, minhas pobres filhinhas, que será de vocês no futuro? É por causa de vocês que eu ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa. E não raro, o próprio pai ia com elas até o berço para reacomodá-las. Vejam então, e aqui é importante a gente fazer um pequeno intervalo, vejam a diferença no tratamento. Com a esposa, você imagina que ele estava assim porque tinha uma outra opção, mais bonita, mais jovem, mais sedutora, mais interessante. Mas com os filhos, todos eram filhos dele. O mais velho, o rapaz, era seu inimigo. Ele o tratava como inimigo. O menino procurava defender a mãe. Era o único que já tinha condições de compreender a dor do coração da mãe. As meninas, as duas menores, não percebiam ainda. Mas o pai caía de amor por elas e odiava o mais velho. Tinha vontade de matar. Imagina um pai falando que tinha vontade de matar o menino. Naturalmente, isto é alguma coisa que está vindo lá de dentro. Alguma coisa que, seja para matar um filho, seja para amar demais duas filhas, tem motivos. Então você vai perceber, mesmo na sua família, na nossa vida pessoal, que existem estas afinidades e estas antipatias. E que elas não são fruto do acaso. Nós vamos encontrar motivos para que isso seja assim. Agora, vamos voltar ao texto. Silas e nós, André Luiz se refere a ele e ao Hilário, nós entrávamos em ação, buscando beneficiar Marcela e os seus filhinhos. Deste atormentado lar, ameaçado de completa destruição, nós saíamos e íamos a outros setores de serviço, já que o assistente não podia nos dar mais esclarecimentos mais profundos. Nós íamos com ele tinha muita coisa para fazer. Porém, quase que diariamente, à noite, nós voltávamos ali e aplicávamos alguns minutos em tarefas que nos falavam a esses recantos, aos refolhos do coração. Eles voltavam lá todas as noites para ajudar aquele grupo. Porém, apesar de nosso esforço, o chefe da família, o Ildeu, mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Enfadado, aborrecido e irritadiço, não concedia à sua mulher Marcela nem mesmo a gentileza de uma leve saudação, de um leve cumprimento. Fascinado pela outra, Ildeu passara a odiar a sua mulher. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar outro caminho nas mãos de Mara. No entanto, esse era o problema. Como fazer isso em relação ao amor que ele tinha pelas pequeninas? Como ir embora? Como fazer a sua vontade e deixar as pequenas sem a sua companhia? E ele pensava consigo mesmo, o próprio marido, sinceramente não amava a Roberto, o filho cujo olhar o acusava sem palavras. E, obviamente, lhe lançava em rosto o censurável procedimento. Ele não gostava do filho mais velho, mas adorava Sônia e Márcia com desvelada ternura, com uma coisa que não dava para esconder, com uma coisa evidente. Como
afastar-se delas no desquite provável? Como? Se eu me desquitar, a minha mulher vai ficar com as crianças. Por certo, Marcela, a sua companheira, teria direitos perante a lei, como mãe. Como uma mulher de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça, que lhe concederia a guarda das meninas. E ele ficaria sem poder estar com elas a hora que ele quisesse. Então ele pensava. Mas ainda assim, ele não renunciava ao carinho de Mara, a amante, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, Ildeu registrava a sua influência sutil, a tirar-lhe a fibra, a enfraquecer-lhe o caráter, a dobrar-lhe a cerviz de homem, que até encontrá-la havia sido honrado e feliz. Até encontrar a Mara, ele nunca havia sido um homem desonrado, nunca havia sido um homem triste. Mas quando o encontrou e se deixou levar, aí sim, aí ele passou a ter comportamentos que não eram os corretos. Algumas vezes, diz André Luiz, ele tentava afastar-se deste jugo, deste domínio, mas em vão. Marcela, a esposa, apresentava o semblante da disciplina que lhe competia observar e da obrigação que a ele, marido, também cabia cumprir. Quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. Essa é a diferença. Disciplina, ordem, correção, que a esposa mostrava e que ele, como marido, deveria também obedecer, eram muito diferentes, não é? Daquele olho brilhante, falando da liberdade ou da libertinagem, do prazer. Mara era a tentação que ele havia cedido, a qual ele havia cedido. Você está vendo que também isto tem uma causa. Aparentemente você vai dizer assim, o cara é sem vergonha. Mas você já está vendo que a sem vergonhice assim chamada está lastreada em um ponto de fragilidade emocional, de fragilidade íntima. Existem motivos para ele não gostar do Roberto. Existem motivos para ele se apegar às duas meninas, filhinhas mais novas. Existe motivo do Roberto estar ligado a Marcela, sua mãe, e das duas pequenas estarem ligadas a Ildeu, o pai. E então, com todos estes cenários conjugados, você perceberá que todos nós somos um mundo com inclinações, com vícios, com virtudes, com quedas, chamamos disso de vincos. Sabe quando você pega uma folha de papel e você dobra? Você dobra a folha e faz um vinco. Aquele vinco vai permanecer mesmo depois que você esticar novamente a folha. E se você pegar aquela folha de papel e passá-la a ferro quente, o vinco ainda vai estar lá. E quando você pegar a folha sem nada que impeça e você ameaçar dobrá-la, ela vai dobrar exatamente no vinco que já existe. O vinco é uma marca que mostra uma tendência, seja da folha de papel, seja de nossas inclinações. Naturalmente que diferente da folha de papel, nós podemos combater os vincos que já fizemos, mas isso exigirá vontade firme, exigirá uma postura mais determinada. No caso do Ildeu, provavelmente ele já teve vincos na área da sexualidade, na área da fragilidade emocional. E agora ele está sendo posto à prova. Provavelmente as duas meninas tinham ligações amorosas com ele em uma outra vida, só que agora são filhas dele. Ele tem agora um outro tipo de amor pelas crianças. Então ele estaria trabalhando o vinco da paixão desenfreada, da sexualidade desajustada, tendo que canalizá-la agora na condição de pai, um bom exemplo, protetor, amigo, orientador. Já o outro, o rapaz, talvez tivesse ligação com a mãe,
Por isso, uma afinidade maior, tentando protegê-la. Mas não necessariamente uma ligação sexual, mas uma ligação afetiva. Inclusive, as próprias meninas podiam ter uma ligação afetiva não sexual com o pai. Então você vê que há um entremeado que explica este comportamento de uma forma diferente daquela em que você pode pensar, é um sem vergonha, um salafrário, um cachorro, um vagabundo. Ou a outra é uma irresponsável, é uma oportunista, uma bandida. Essas são qualificadoras ou desqualificadoras que comumente as pessoas utilizam. E, naturalmente, não é um comportamento correto, nem por parte dele, nem por parte dela. Quando entendemos a causa que está por debaixo, não quer dizer que se concorde com isto. Não quer dizer que o que estão fazendo está certo, porque no passado foram amantes, agora podem ser amantes de novo. Não. Mas estamos dizendo, os espíritos nos mostram, que estas inclinações estão na alma. E ao invés de uma simples maneira superficial de julgamento, de condenação, a melhor forma de auxiliar é essa que nós estamos vendo Marcela fazendo. Está orando pelo marido, está evitando que ele fique sabendo das cartas anônimas que a outra... Anônimas não, as cartas declaradas que a outra está mandando, certamente para minar a relação afetiva da esposa com o marido. Está fazendo as confissões de adultério que está tendo com o marido, e a esposa está aprendendo a renunciar, a ter uma conduta correta, a preservar o lar. Mas o marido está insatisfeito porque ele está querendo se livrar. Só que ele tem o problema, que nós já vimos aqui. Ele ama as duas meninas, mas se ele pedir o desquite, o que acontece é que a mãe vai ficar com as crianças. E ele não vai poder ficar vendo as crianças, as meninas. Ele vai ter que ficar só com a Mara. Será que isso vai ser suficiente? Já que ele devota um carinho muito grande pelas duas meninas, pelas suas filhas, ele tem que pensar numa solução. Veja só como as coisas vão se enrolando. Vamos voltar ao texto? Foi desta forma que surgiu no cérebro doentio do marido uma ideia sinistra: assassinar a esposa, escondendo o próprio crime, para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo um autêntico suicídio. Oh, que solução primorosa! Faz de conta que ela se matou. Ela não aguentou as pressões da miséria, das dificuldades materiais, do desconforto. E ela morreu. Ela tirou a própria vida. Ele então estava planejando. Eu mato ela, mato a minha mulher. E a gente cria uma cena em que aparece que ela se matou. Isso fica perfeito. Vamos fazer um parêntese aqui, eu vou contar uma história. Em uma palestra, o Divaldo Franco relata, e eu assisti fisicamente presente a esta palestra, que uma vez um amigo procurou por ele como um homem mais maduro, um espírita que tinha contato com o mundo espiritual, para confessar-se. E o amigo disse: Divaldo, você sabe, eu sou espírita, você é espírita, você me conhece? Sim, conheço, filho, conheço sim, você é muito, muito feliz. Sim, eu sou. Mas acontece uma coisa, você sabe que eu tenho minha esposa, que eu amo muito a minha esposa. Eu tenho nossos filhos, tenho uma família linda. Sim, eu conheço também sua família. Pois então, Divaldo, acontece o seguinte, acontece que eu me apaixonei por uma outra pessoa. Uma outra mulher, muito mais afinizada comigo, que tem muito mais, um modo de ser muito mais completante ao meu caráter, a gente se dá tão bem. E o Divaldo ouvindo, e ele disse: só, Divaldo, que eu não consigo viver sem essa mulher, mas eu também não consigo viver sem a minha mulher, sem a minha família.
Porque o Divaldo havia aconselhado, então você se separa da sua esposa e vai viver com essa mulher. Não, mas é que eu não consigo viver sem a minha esposa, sem minha família. Então você deixa a mulher e fica com a sua família. Não, mas é que é uma paixão. Divaldo, você nunca sentiu isso, por isso você não entende. Aí o rapaz diz, sabe, Divaldo, eu vim aqui pedir uma coisa a você. Você conhece o Dr. Bezerra, não é? O Divaldo, conheço. Já começou a imaginar o que o cara ia pedir. Você sabe que o Dr. Bezerra, ele tem autoridade para fazer a desencarnação das pessoas, não é? Ele tem o poder, ele é médico e ele pode produzir a desencarnação. O Divaldo, sim. E então o quê? Então, Divaldo, eu queria que você pedisse ao Dr. Bezerra para ele desencarnar a minha esposa. Aí ela morre. Eu me uno com a outra e na primeira gravidez da outra a gente recebe a minha esposa como nossa filha. E com isso eu resolvo. Divaldo disse, olha meu irmão, na verdade eu não posso fazer esse pedido ao Dr. Bezerra. Você tem que administrar isto. Você tem que resolver o problema que você criou, não foi o Dr. Bezerra. E então terminaram a conversa. Passados alguns dias, Dr. Bezerra aparece para Divaldo. E Dr. Bezerra toca no assunto. Com relação àquele seu amigo, e o Divaldo já fala, eu não pedi nada para o senhor. Não, eu sei que você não pediu. Mas com relação ao seu amigo, diz o seguinte, diz para ele que como o problema é ele, pergunta se ele autoriza que eu desencarne ele, ao invés de desencarnar a mulher dele. Eu desencarno o cara e resolve o problema. Eu que estou falando o cara, o Dr. Bezerra não falou cara, tá? Esse negócio de ficar, o espírito falou, ô mano, qual é, mano? O cara aí, esse cara aí. Não, o Dr. Bezerra não fala assim. Mas eu o desencarno e com isso a gente resolve o problema. Aí o Divaldo deu uma risadinha e falou assim, provavelmente ele não vai gostar dessa solução. Então, fechando este parêntese, é muito comum que nesses embates emocionais de disputas amorosas, que alguém pense ou faça o outro morrer para ficar com a parte que sobra. Ou pelo menos cogite de que a pessoa podia morrer de um jeito ou de outro. E no caso aqui nós estamos vendo Ildeu colocando isso como uma solução. Eu mato a minha mulher, faço de conta que ela se suicidou. Com isso eu fico inocente, fico com as crianças e posso me casar com a minha mulher amada. Uma vez que isso aconteça, se isso acontecesse, você tem certeza que a sua mulher amada ia querer você com 3 filhos da outra? Que ela ia se tornar a mãe de filhos alheios? Que ela ia ter carinho por aqueles que vão sempre fazê-la se lembrar da sua competidora do outro lado da vida? Você acha que a amante vai querer um compromisso de uma esposa, cuidando de lavar a roupa de criança, de dar de comer para bebê, de limpar a sujeira deles, de educá-los? Você acha? A amante gosta de ser amante. Gosta do prazer fácil e às vezes do dinheiro que isso garante a ela um status, mas mais do que isso, geralmente ela não quer. Isso é o que a experiência nos mostra. Mas a ilusão mental e a ação vibratória de entidades negativas a esse respeito tiram a lógica do raciocínio do próprio Ildeu. Vamos voltar ao texto para ver o que André Luiz continua a nos contar. Então, como ele queria que a morte da esposa parecesse autêntico suicídio, para isso ele ia mudar o roteiro doméstico. Ele iria mudar a maneira dessa incompreensão sistemática. Ele ia passar agora a não ser mais tão... Ele queria ser grosso para encher a paciência da mulher, para a mulher falar, não aguento mais você, eu vou embora daqui. Não é? É a tática. A tática do burro chucro que escoiceia. De tanto escoicear, por isso então o cara não põe mais ele para o serviço de carregar peso. Só que ele falou, não, se ela tem que morrer
e parecer que ela se matou, eu não posso ser tão agressivo, porque não vai colar bem essa história, não é mesmo? Então, eu vou mudar a estratégia. Ao invés de fazer aquele negócio de ser incompreensivo, de ser grosso, de ser sistematicamente ríspido, é o que André Luiz está falando agora no texto. Vamos voltar lá. Eu daria uma trégua à irritação que dominava Eudeu e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, eu daria um tiro no coração, despistando a própria polícia. Daria um tiro no coração dela, né? Diz o Eudeu. Não é no meu, é no dela. Nós, diz André, Hilário, Silas e André Luiz, acompanhamos a evolução do desvairado plano. Porque é sempre fácil penetrar o domínio das formas de pensamento que a pessoa está emitindo em volta dela, vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos seus próprios passos. Por onde andava o Deus estava lá, o revólver, ela dormindo, o carinho e o tiro no coração da esposa. Aí André continua dizendo, na aparente calmaria que sustentava, naquela aparente tranquilidade, Eudeu, embora sorrisse, para os nossos olhos mostrava o inconfessável projeto, armando mentalmente o quadro criminoso detalhe por detalhe. Então veja só, ele já estava anunciando na sua mente o que ele ia fazer, e os espíritos já estavam sabendo, já estavam todos eles observando quais serão os passos. Então agora André está explicando, olha, para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão Paz que nós representávamos, o assistente Silas reforçou na casa o serviço de vigilância dos espíritos, dos bons espíritos. 2 companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar dia e noite, de modo a impedir o pavoroso delito. Porém, certa vez, nós estávamos em ação, em atividade de assistência ao pé de alguns doentes, quando um destes irmãos em serviço veio até nós, comunicando inquieto que os acontecimentos tinham se acelerado. Porque vejam só, na primeira parte do plano do Eudeu, era ele ter que parecer bonzinho, ter se arrependido, ter parecido um bom moço, fazer carinho na esposa, ter paciência com o Roberto, o menino, com as meninas, parecia que tudo tinha voltado ao normal. Essa era a primeira etapa do plano. E ele achava que em algumas semanas as coisas podiam voltar àquilo que era antes, para ele ter a confiança de estar de novo livre para matar a esposa. Então, agora parece que ao invés de ele esperar, 3 meses, 2 meses, a coisa já tinha andado depressa. Então o espírito que estava tomando conta ali daquela casa corre até Silas e disse, olha, vai acontecer alguma coisa grave agora. Então, André Luiz continua contando. De alma perturbada pela influência de espíritos homicidas, assassinos desencarnados, que tinham percebido os pensamentos que ele expressava. Então veja só, esses espíritos assassinos não tinham nada a ver com a história do Eudeu, mas quando eles viram que tinha alguém que queria matar outro, eles se aproximaram, isso mesmo, tem que matar, e passaram a influenciar os pensamentos que Eudeu mantinha. Estes espíritos de homicidas foram atraídos pelo pensamento de Eudeu, e graças a eles começaram a influenciar de tal forma que Eudeu iria tentar matar a companheira naquela mesma noite. Veja só, não tinham ainda dado todo aquele tempo. Para que esperar tanto tempo assim? Não, para que esperar? Faz já, nós temos que matar com você junto. Né? É a sensação de assassinar o outro. São as entidades do outro lado da vida querendo a mesma coisa. Então, você entendeu como funciona o mecanismo? Você pensa que você vai encher a cara, você arruma um monte de convidados,
de companhias, de sócios para se embebedar. E aí você vai tomar um pouco e vai tomar mais, e vai tomar mais, porque você tem que abastecer toda a turma. Você pensa em dar um golpe em alguém, você vai encontrar um monte de golpistas do lado de lá que vão ler seus pensamentos e vão se associar a você. Você pensa em fazer alguma coisa errada, e levar uma vida promíscua, você vai encontrar espíritos que estão querendo a mesma coisa. Agora, se você pensa em fazer o bem, se você pensa em ajudar os outros, você vai encontrar um ou outro que queira de imediato te apoiar. A princípio, o seu espírito protetor vai te apoiar. E esta sinalização boa vai repercutir em almas generosas que virão te ajudar. E você não estará sozinho também. Mas é óbvio que se você quer o mal, num planeta de prova e expiação, no nível em que nós estamos, vai ter muito mais espírito querendo o mal, para te estimular a fazer o mal. Então, se naquela mesma noite a coisa ia acontecer, Silas não vacilou, diz André Luiz. Fomos de imediato até a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade de que se achava investido, o nosso orientador, empregando a ajuda de entidades amigas que estavam em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se encontravam. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça do nosso pobre amigo se tornava integralmente maduro. A madrugada ia alta, com o coração acelerado, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, como se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto a consumar o ato execrável. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassinato, calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Primeiro estava na mente dele. Diz André, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se exteriorizam as suas ideias, certamente saberiam guardar-se contra o império do crime, proteger-se contra isto. O pai, irrefletido, pensava ir ao aposento dos filhos, trancá-los à chave, de maneira a evitar o testemunho. Quando então Silas, o espírito Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia, que estava em corpo espiritual, para que ela visse os pensamentos do pai. Ela estava, a menina, fora do corpo, então ele chamou a menina para ela ver o que o pai estava pensando. A criança em espírito, observando aquele quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de imediato ao veículo físico, gritando desvairada, como quem se esquivasse ao domínio de um asfixiante pesadelo. Começou a gritar a Márcia: papai, paizinho, não mate, não mate! E o Deu, nesse ato, já estava na porta do quarto, segurando a arma e tentando fechar a porta para que as crianças não saíssem. Mas a menina gritou lá dentro, e os gritos da criança ecoaram em toda a casa, provocando alarido. A esposa, que estava dormindo, num instante se pôs de pé, e quando ela chegou na porta do quarto, viu o marido ao pé da filha, e junto deles o revólver, anunciando maus presságios. A mulher bondosa e incapaz de suspeitar das intenções do marido, pegou a arma e, acreditando que o esposo pretendia suicidar-se, implorou em pranto: Deus, não te mates. Jesus é testemunha de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante insanidade, que ia te lançar entre os condenados das leis de Deus. Faça como você quiser, mas não te entregues ao suicídio. Se é a tua vontade, monte uma nova casa
em que você viva com a mulher que te faça feliz. Eu vou cuidar da minha existência junto dos nossos filhos. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar o pão de nossa casa com o suor do meu rosto. Entretanto, eu te peço, e o deu, não se mate. A generosa atitude daquela mulher nos sensibilizava até as lágrimas. O próprio Eudeu, apesar do sentimento endurecido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo aquela versão que a esposa, digna e abnegada, estava dando aos acontecimentos, cuja direção ele não conseguira prever. E então, encontrando a escapatória que ele buscava há muito tempo, longe de ouvir os brados da consciência que o convocavam à vigilância, disse, como se fosse vítima: ai, realmente não posso mais. Agora para mim só restam 2 caminhos: o suicídio ou o desquite. Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se atribulada. Nos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto ela orava, suplicando na torturada quietude do seu martírio silencioso: ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que eu vou fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas, Senhor? Compadece-te de mim. E então, aqui, nós vamos deixar você pensando que tragédia foi evitada pelos bons espíritos. Mas o capítulo não terminou. Nós vamos ver no próximo programa como que os espíritos amigos puderam cooperar com isto, com este refazimento. Mas vai lendo, não espera uma semana para você saber. Procura o livro, vai ler o que aconteceu, para que nós percebamos como estamos sempre muito mais ajudados e como temos sempre a possibilidade de dar um passo atrás. Mesmo que já tenhamos entrado no atoleiro, nós podemos sair pelo mesmo caminho que entramos. Agora, equívoco é afundar-se ainda mais. Com toda a ajuda que nós estamos tendo dos bons espíritos para que a gente retorne. Você retorna, seca o lodo, você tira a crosta, se lava e vai embora. Vai continuar seguindo o teu caminho. Pense nisso. Nós esperamos você no nosso próximo Espírito da Letra com o término do capítulo 14. Eu aguardo você.